Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conforme solicitação da Secretaria de Finanças do município de Osasco. Gostaria de informar aos participantes, munícipes, que poderão formular suas perguntas pertinentes ao tema desta audiência pública. Aos munícipes que estão participando online, enviem as perguntas através do banner da audiência pública que está disponibilizado na página inicial do site da Câmara de Osasco, www.osasco.sp.leg.br. Eu convido o nobre vereador Luiz Carlos Soares de Oliveira, o Julião, para secretariar os trabalhos desta noite. Obrigada, Julião. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. E vamos dar continuidade aí, né, aos trabalhos. Muito obrigada. Eu agradeço por fazer parte da mesa dos trabalhos desta noite Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco, que já está aqui conosco. Obrigada, Bruno. Eu gostaria de convidar para que fizesse parte também aqui da mesa a Elaine de Oliveira, subsecretária da Receita. Eu já te promovi. Pode vir até aqui, por gentileza, para fazer parte da mesa conosco, Elaine. Uma salva de palmas para a Elaine, por gentileza. Eu quero chamar também para fazer parte aqui dos trabalhos a Karine Simões, subsecretária também, Bruno? Do Tesouro. A mulher que mexe com todo o dinheiro dessa cidade. Vem para cá, Karina. Uma salva de palmas para ela também, gente. Eu gostaria de agradecer a presença do Fernando Mariano da Rocha, que é contador. Obrigada. A jornalista Nancy Nasser, que está sempre aqui conosco, antenada em todos os acontecimentos dessa cidade, representando as comissões do direito do setor, direito digital e direitos humanos da OAB de Osasco. Muito obrigada. E um abraço para a nossa presidente da OAB, doutora Maria. Agradeço também a presença da Daniela Andrade, diretora do Departamento de Dívidas Públicas. Muito obrigada. Falou na última sessão lindamente aqui, esclareceu muito bem para a gente. A Karine Simões, que também está aqui, de Oliveira, subsecretária do Tesouro Municipal, muito obrigada. A Luciane Gasparini, da Secretaria de Finanças, obrigada pela presença. Ao Fábio Gomes Marques, que é economista, também está aqui representando a Secretaria de Finanças. Elias Gonçalves, representando o vereador Paulo Júnior, muito obrigada pela presença. Nosso abraço ao vereador Paulo Júnior. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças, eu, vereadora Elza Natal de Oliveira, como presidente, vereador Fábio Chirinhã, como relator, vereador Batista de Souza Moreira, conhecido também como Batista Comunidade, membro desta comissão, Luiz Carlos Soares de Oliveira, o Julião, que está hoje secretariando os trabalhos aqui desta noite, como membro, o Rafael da Silva, que é o vereador Ralph Silva, também como membro. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar também o vereador Carmônio Bastos, líder do nosso partido aqui na Câmara Municipal, que se faz presente aqui nessa audiência. Muito obrigada, Carmônio, pela presença. Senhora presidente, informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, pelos canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osascospleg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos vereadores
e faça a leitura do ofício número 62 de 2002, ofícios 115 de 2022. Me perdoe, acredito que eu falei 2002. Ofícios, voltando, 62 de 2002, 115 de 2002, 130 de 2002, eu estou com 2002 na cabeça. Então, vamos esquecer o ano, todos os ofícios são de 2022, são os ofícios número 62, 115, 130 e 44. Senhora presidente, se encontra nesta audiência os vereadores, o nobre vereador Carmone Bastos, a nobre vereadora Elza Oliveira e o nobre vereador Julião. Senhora presidente, vou fazer a leitura aqui dos ofícios. Ofício das comissões de número 62 de 2022 ao excelentíssimo senhor Josias Nascimento de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 26 de setembro de 2022, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, conforme solicitação da Secretaria de Finanças do nosso município. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão da Economia e Finanças. Ofício de número 115 de 2022, excelentíssimo senhor Josias da Juco, presidente interino da Comissão da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, recebemos e agradecemos vosso convite referente à audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças, referente ao segundo quadrimestre do ano de 2022, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, impossibilitado de comparecer por motivos de compromissos anteriormente agendados, desejamos expressivo sucesso, cordialmente, vereador Michel Figueiredo. Ofício de número 44, assunto: justificativa de ausência à audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao segundo quadrimestre do ano de 2022, a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, nobre vereadora Ana Paula Rossi. Ofício de número 130 de 2022 ao setor de comissões. Assunto: ausência à audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, recebi o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao segundo quadrimestre de 2022, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, não poderei estar presente devido a compromissos assumidos anteriormente. Aproveito para saudar a todos os participantes dessa audiência. Nobre vereador Rogério Santos. Senhora presidente, foram esses ofícios a serem lidos nessa audiência.
Muito obrigada, vereador Julião. E eu informo aos vereadores que estão presentes aqui, queiram fazer suas perguntas, que se inscrevam com o nosso secretário, que é o vereador Julião. Eu convido para fazer uso da palavra a senhora Karine Simões de Oliveira, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, ao público que nos assiste, né, pela TV, pelas redes sociais, e a toda a equipe técnica aqui, né, os assessores de vereadores, a equipe técnica também da Secretaria de Finanças. E, mais uma vez, a gente vem cumprir um requisito legal, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos trouxe, que é o acompanhamento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Então, a gente vem acompanhando o que foi previsto e vem prestar contas para a sociedade, né? Naquele período em que foi criada a lei, essa lei trouxe muita austeridade, né? E era preciso, naquele momento em que não tinha o controle dos gastos públicos, né? E a Secretaria de Finanças vem, até hoje, a gente brinca muito com o nosso secretário, que a gente prende muitos números, não é que prende, a gente tem muito cuidado com a coisa pública, com os números, né? E muitas vezes, eu já disse aqui várias vezes, que somos muito questionados, né? Ah, vocês trabalham com números, vocês não trabalham com pessoas, né? E isso traz um sentimento na gente de tentar demonstrar a importância dos números também. É claro que a pessoa sempre tem maior importância, a gente entende isso, que tem que ser aplicado, sim. Mas, para a gente ter os recursos, a gente cuida muito dos números. E é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, apresentando números tão bons, que é um trabalho de muitos anos, que a gente vem, aqui a maioria é funcionário antigo, o próprio Bruno, a gente se conhece desde 2013, né? E o cenário de quando eu cheguei aqui, uns anos que a gente enfrentou o Fábio aqui, que é um grande companheiro também de trabalho, em 2014, 2015, quando a gente vinha apresentar o número e a fila que tinha para pagamento, a gente não conseguia cumprir com os nossos compromissos. Então, hoje é um grande privilégio o município de Osasco ter crescido tanto e a gente poder vir aqui como técnico também, mas como munícipe, como cidadão, né, ver a responsabilidade. E assim, uma coisa que eu gosto bastante é que a nossa chefia aqui, eu falo na figura do Bruno, o respeito que tem pela equipe técnica, com que a gente discute os números, conversa e ouve, e assim a gente vem trabalhando, tentando atender aos anseios da população através das políticas públicas, mas também zelando, né, pela gestão financeira, pela transparência. É um grande desafio. E é um grande prazer a gente vir hoje aqui, né, apresentar esses números que vão impactar tanto e que impactam tanto a vida das pessoas, né, esse ano mais especificamente, até com o nosso funcionalismo, que foi reconhecido aí através das tabelas, né, mais baixas, e é um grande prazer para a gente, para o Fábio, que a gente sempre conversa, para o Fernando, para a Lu, é um grande prazer. Nós não fomos beneficiados porque nós não estamos nessa tabela, mas a maioria dos nossos amigos, nossos colaboradores, a gente tem muito contato com todo o funcionalismo de todas as secretarias, né? E através dessa arrecadação tão grande, né, assim, que vem fruto de trabalho, através de leis aprovadas aqui em anos anteriores, hoje a gente está colhendo esses frutos e pôde beneficiar aqueles que fazem a máquina funcionar, que era aproximadamente 5.000 colegas de trabalho que estavam nessa tabela mais inferior e que teve uma boa melhora. Mas vamos lá, vamos seguir com os números.
a gente sempre tem a preocupação, a Secretaria de Finanças sempre tem a preocupação de trazer alguns conceitos, porque a gente entende que a metodologia, que as terminologias utilizadas na contabilidade pública, ela não é tão entendida assim de maneira fácil pela população. Então, assim, de maneira resumida, a gente vem tentando, ao longo dos anos, trazer a população para essa participação e até o entendimento para quem nos assiste. E a gente está cumprindo, como eu falei, é um requisito legal. A audiência pública é um instrumento criado a partir da Constituição de 88, como forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública. E a gente sempre fala, qual é o motivo para estar realizando essa apresentação? Então, a gente está atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente trazendo à população, né, essa responsabilidade do município na gestão fiscal. Então, até os meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública na referida comissão, referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. E o que são essas metas fiscais? São as metas previstas anualmente para a receita, despesa, resultado primário, nominal e o montante da dívida, estabelecidas no anexo de metas da LDO. Então, quando a gente está fazendo o direcionamento, as diretrizes para o próximo exercício, a gente estabelece um anexo de metas, que ele versa principalmente pelo equilíbrio entre as contas públicas. Então, isso veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá ele determina, né, que integrará o projeto de diretrizes, o anexo de metas fiscais, que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas à receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida para o exercício a que se refere e para os seguintes. E o que a gente pretende demonstrar? Que os valores de receitas e despesas constantes na Lei Orçamentária Anual são compatíveis com as metas de receitas, despesas e de resultados estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quais os objetivos do governo em estabelecer as metas fiscais? Garantir as condições necessárias para que a economia cresça de forma sustentada, direcionando esforços para a preservação do equilíbrio fiscal. Então, como eu disse no início, a Lei de Responsabilidade ela trouxe uma certa austeridade lá no seu início, para que os municípios não se endividassem mais, e estabeleceu algumas metas para que a gente fosse cumprindo e ficasse com uma saúde financeira. Então, as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias são referentes à receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Aqui a gente traz o conceito de receita. Ela é constante no artigo 11 da Lei 4.320, de 64, e é todo e qualquer recolhimento aos cofres públicos efetivados através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos e títulos. Então, a receita pública ela se classifica em duas categorias, receitas correntes e receitas de capital. A receita corrente é aquela da arrecadação de tributos, são os próprios e as transferências, cota-parte, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança da dívida e outras. As principais receitas correntes são as receitas tributárias, que são os impostos e as taxas, e as transferências correntes, que é a cota-parte de ICMS, PVA e FPM. E as receitas de capital são aquelas provenientes da venda de bens e direitos da realização de operações de crédito e de convênios, né, destinadas à realização de despesa de capital. As principais são operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. E agora a gente vem aos números. A gente sempre, como eu falei, a gente traz algumas classificações, algumas terminologias para a população, trazer mais perto a população para os conceitos utilizados na contabilidade pública. Então, aqui já são os números previstos. Aqui, o Senado Federal ele determina que sejam consolidados o balanço. Então, aqui, a previsão ela é consolidada e a gente previu para esse ano o valor de 3.862.706.594. Do que a gente previu, a gente já arrecadou 2.692.162.229.
Então, de 100% que a gente previu, a gente já arrecadou até o final do mês de agosto 70%, sendo 71% das receitas correntes e 28% das receitas de capital. Aqui é um gráfico que apresenta as receitas correntes e capital e o percentual arrecadado. Aqui é a receita só da prefeitura. Então, a gente previu 3.757.881.738. E a gente arrecadou, até o momento, 2.613.280.233. Na proporção da consolidada, né, 70%. E aqui a gente traz um detalhamento. Aqui são os principais recursos em relação ao segundo quadrimestre de 2021. Então, a gente tem um crescimento aqui em relação ao mesmo período do ano passado de 19,4%. E o município de Osasco ele sempre teve um poder de arrecadação nos seus impostos próprios muito grande, alavancado principalmente pelo ISS, pelas empresas de tecnologia, que contém uma alíquota melhor nos últimos anos. E tudo isso foi um trabalho em conjunto da Secretaria de Finanças, do prefeito, com os vereadores aqui da Câmara Municipal. E aí a gente vê o reflexo dessa crescente constante do nosso ISS. Ele é a grande referência. A gente tem duas pequenas variações, que é do ITBI, que é a própria inflação, a taxa Selic alta, né, que reflete na atividade de mercado, que é um dos pontos que eu conversei com a Elaine e com o Fábio hoje, né? Então, é uma pequena queda em relação ao segundo quadrimestre do ano passado. E no IPI, por conta de algumas desonerações, mas muito pequeno também. Mas, como um todo, a gente, em relação ao mesmo período do ano passado, a gente cresceu quase 20% em arrecadação, principalmente nas nossas receitas próprias. A gente vai ver agora no próximo quadro que há praticamente um excesso em quase todas as nossas receitas. A gente tem por base, na contabilidade pública, o princípio do conservadorismo, que é o princípio da prudência. E, mesmo assim, a gente acabou fazendo um orçamento robusto, e, ainda assim, a atividade do município vem crescendo muito. A gente vê aqui em torno de 10% do que a gente previu, em relação ao ISS, que é a nossa maior arrecadação. E, de maneira geral, entre todas as receitas, a gente tem uma previsão de excesso assim, já configurado de 10%, 9,85%. Né? E, até o final do exercício, eu acredito que vai consolidar em torno desses 10%, 11% mesmo. É o que está indicando, né, essa arrecadação. Então, o município de Osasco vem sendo privilegiado, principalmente pelas políticas adotadas, né, de tributação, juntamente com toda a equipe da Receita Municipal, com o prefeito, o secretário de Finanças, e aqui a colaboração também dos legisladores, né, que, ao longo dos anos, veio apoiando os projetos, sempre em parceria. Então, isso é reflexo de um trabalho em conjunto. Então, a gente acredita que a gente está numa posição muito boa hoje, em termos de arrecadação. E aqui, agora, a gente vai trazer a segunda. Então, a primeira meta é a receita. Então, na verdade, a gente está superando a meta. E já foi. E, assim, a gente, no momento que a gente prevê, a gente tem um lado mais conservador? Tem, mas, ainda assim, é uma surpresa. A gente esperava um crescimento, mas ele vem bem além até do que a gente previu. Então, a primeira meta está até acima do que foi previsto. E a segunda é a meta de despesa, né? Que a despesa pública são os gastos fixados na lei orçamentária e em leis especiais destinadas à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais à satisfação dos compromissos da dívida. Então, no artigo 12 da Lei 4.320, ele fala que a despesa, assim como a receita lá no artigo 11, ela é classificada por categoria. Despesa corrente e despesa de capital.
Então, a despesa corrente é aquela destinada aos gastos com pessoal em cargo, juros e encargos da dívida, material de consumo. É o custeio, né, da máquina pública. E a despesa de capital é aquela destinada a investimentos, como obras, instalações, aquisição de equipamentos, materiais permanentes, inversões financeiras. Amortização da dívida também é classificado como despesa de capital. E aqui a gente tem o quadro também, como determina a STN, consolidado. Aqui a gente traz dotação atualizada, porque, em algumas despesas, a gente já apropriou parte do excesso. Então, a despesa atualizada hoje ela está em 4.097.157.103. E aqui, os nossos reguladores, eles acompanham pela despesa liquidada. A despesa liquidada é aquela que já foi efetivada realmente, que já foi atestada, né, que já tem nota. Então, a gente vê que, até o momento do nosso orçamento de 4 bi, a gente executou 53%. Mas, num quadro mais à frente, eu vou explicar que parte dessas despesas elas estão empenhadas na totalidade, só que os nossos reguladores ele acompanham com base na despesa liquidada. Então, por isso que, em relação ao que tem no segundo quadrimestre, parece que a gente executou só 53% da despesa, mas a gente tem muitos contratos grandes empenhados até o final do exercício. E aqui é a despesa da prefeitura só. Então, o que tem previsto de utilização dentro desse orçamento é 3.680.093.698. E a gente já executou, com base na despesa liquidada, 1.925.494.212. Então, da despesa prevista no orçamento, a gente já executou 52%. E aqui é um resumo. Do que a gente realizou até agora de receita, 2.692, a gente já empenhou 2.635. Então, aqui que dá para ver que vem acompanhando a arrecadação, a despesa empenhada. A liquidada ela é menor, porque é aquilo que eu falei, tem contratos grandes empenhados até o final do exercício, só que os reguladores ele acompanham com base na despesa liquidada. Então, com base na despesa empenhada, a gente tem um resultado orçamentário de 2%. Então, ainda assim, a gente tem uma responsabilidade com os números. A despesa empenhada ela vem acompanhando a receita arrecadada, é o equilíbrio. E aí foram as duas metas. Vamos para a terceira meta, que é o resultado primário. Todas essas terminologias, elas foram desenvolvidas, resultado primário, resultado nominal, eles constam dos manuais, né, dos demonstrativos fiscais da STN. Então, a gente segue todo o roteiro estabelecido por eles, né, pelos nossos... quem determina toda essa nomenclatura é a STN. Então, o resultado nominal ele é a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzidas as receitas e despesas de natureza financeira. Então, o que ele seria? A receita, o poder de arrecadação do município e as suas despesas também, né, o seu custeio, excluindo, no caso da despesa, os juros, encargos financeiros e a amortização de dívida. E a receita é excluída qualquer intervenção, através de operação de crédito, alienação. Então, é o próprio poder de arrecadação do município contra as suas despesas também de custeio. A gente previu, de acordo com a metodologia, dentro do que foi previsto para o exercício de 2022, um cenário em que a gente teria um déficit primário. Normalmente, quando a gente está fazendo o anexo de metas, a gente conta com todas as receitas primárias, todas as despesas primárias, e, ao longo do exercício, a gente teve um excesso de arrecadação. Então, ela aumenta muito a projeção. E o excesso é, basicamente, nas nossas receitas próprias, que são as nossas receitas primárias. Ao longo do exercício, ele estabiliza também, porque a gente vai executar toda a despesa, que essa despesa aqui também é com base na despesa liquidada. Então, até o final do exercício, provavelmente, a gente consegue manter esse superávit, mas pode ser que não nesse montante, né? Olhando assim, o que representa esse número, né?
A meta do superávit superior ao previsto inicialmente justifica-se principalmente pelo excesso de arrecadação nas receitas primárias, que são as receitas próprias. Então, significa que o município consegue pagar todo o seu custeio, manter todo o seu custeio, pagar a sua dívida e ainda tem recursos suficientes para os investimentos nas políticas públicas e demais investimentos no município. Então, a gente acaba que a gente ultrapassou até o que a gente previu. Então, a gente tem hoje um resultado primário de em torno de 571 milhões. Essa foi a terceira meta. Aqui é o quadro que representa como que foi previsto e o resultado agora no segundo quadrimestre. A partir do resultado nominal, eu vou pedir a colaboração da Daniela, que é a diretora da dívida pública, que acompanha os nossos indicadores e faz a gestão, juntamente com o Fernando, que é o diretor da contadoria, né, e faz a contabilização, são membros de comissões também de precatório, mas a Dani vai colaborar agora com a nossa apresentação e vai apresentar aqui a partir do resultado nominal, que são resultados relativos à dívida pública. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou dar continuidade na apresentação. A quarta meta, resultado nominal, onde representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida de um período em relação a um período anterior. A dívida consolidada líquida, em 31/12/2021, era em torno de 1.011.564.243. Até 31 de agosto de 2022, 364.582.425. Apresentou uma redução no resultado nominal no quadrimestre de 646.981.819, onde indica que a dívida pública está aumentando ou diminuindo. Então, houve essa redução. Aqui a gente representa a meta, né, que houve na LDO de 2022 e o realizado. E aqui a gente pode identificar que quanto menor, melhor. A quinta meta é a dívida consolidada líquida, onde é a dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros, conforme o artigo 3 da Resolução 40 de 2001 do Senado Federal. Aqui a gente pode observar que os três cenários de 2020, 21 e 22. A dívida consolidada, deduzidas todas, ela ficou em torno de 364, 582 e 425, em confronto com a receita corrente líquida de 3.681, 557 e 183, ela em torno de 9% do comprometimento, onde bem longe de atingir o nosso limite de alerta. Aqui no quadrinho a gente pode verificar a demonstração dele, onde que demonstra que o município possui uma boa saúde financeira. Os resultados do segundo quadrimestre de 2022, conforme a LRF. Receita corrente líquida. É a somatória das receitas tributária, de contribuição, patrimonial, serviços, indústrias, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, acumuladas nos últimos 12 meses, conforme o artigo 2º, inciso 4º da LRF. O principal objetivo da apuração da RCL é servir de parâmetro para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da federação. Os limites foram estabelecidos, em parte, da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e, em parte, por resoluções do Senado Federal. Aqui nós podemos observar a crescente da RCL nos 3 períodos, 2020, 2021 e 2022,
onde, em comparativo com 2020, ela houve uma crescente de 47% e 86%, chegando a 3.691, 913 e 332. O quadrinho da despesa com pessoal do artigo 20 LRF, segundo o quadrimestre de 2022. A despesa com pessoal de 1.117.13.424, em confronto com a RCL de 3.681, 157.183, houve um comprometimento de 31,97, longe dos limites tanto de alerta como prudencial. Aqui demonstramos a evolução dos 3 períodos, 2020, 2021 e 2022. Um quadrinho. E aqui nós mantemos a CAPAG na nossa apresentação, onde nós trouxemos no primeiro quadrimestre, onde nós atingimos a nota A na CAPAG, que ela determina, né, a capacidade do pagamento do município, e nos 3 indicadores, tanto no endividamento, poupança, corrente e índice de liquidez, nós atingimos os 3 com nota A. Segue a fonte também, para caso alguém queira estar verificando as informações. Obrigada. Quero agradecer muito a explanação da Karine, da Daniela, e eu achei interessante quando a Karine falou da questão dos números, né, das pessoas sempre falarem, poxa, vocês só cuidam dos números, não cuidam das pessoas. Lógico que cuidam das pessoas, né, porque atrás desses números tem pessoas, tem muita prudência, tem muita responsabilidade, porque pensar em como se gasta o dinheiro é a responsabilidade que você tem com as pessoas, com os munícipes, né, com o dinheiro público. Então, tem muita gente envolvida, tem muito carinho, tem muita dedicação, muito trabalho de vocês. Então, parabéns aqui pela explanação. A gente fica muito feliz, porque a Secretaria de Finanças tem uma responsabilidade imensa nessa cidade. A gente vê o comprometimento que vocês têm com o dinheiro público. Muito bom. E ver que também o ISS continua sendo a nossa maior fonte de arrecadação, que é o imposto sobre serviço, né, de qualquer natureza. E a gente vê o quanto é importante também as políticas públicas que foram feitas no decorrer dessa gestão do prefeito Rogério Lins, e o quanto também incentivaram, né, foram incentivando para que esse INSS fosse subindo cada vez mais. Isso é muito importante, porque esse é um dos principais tributos municipais, se não diria o principal, como é o caso da nossa cidade de Osasco. Bom, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra. Bruno pode falar aqui da mesa ou pode usar a tribuna. Fica à vontade, o nosso secretário de Finanças, Bruno Mancini. Boa noite, minha presidente, vereadora Elza. Um prazer de novo estar aqui com vocês na Câmara, que é a Casa do Povo. Essa semana é uma semana quente, né? Uma semana para as eleições, um pouco menos. E a gente está na Casa do Povo, então acho muito emblemático a gente estar aqui hoje. Fico muito honrado, orgulhoso. Eu estou de férias oficialmente, então vocês não estão me vendo aqui. Brincadeira. E logo correndo de volta, tirei férias para cuidar da minha filhinha que nasceu. Estou muito feliz. Então, a primeira audiência que eu participo, pai de 2 crianças, então pensar o futuro de Osasco com mais 2 habitantes é muito importante. Vereador Julião, também um importante vereador da nossa cidade, agradeço sua amizade, seu carinho e a sua participação nessa audiência, além do meu amigo Carmônio Bastos, também veio nos prestigiar e discutir o que de fato importa, que por trás desses números de fato tem a vida das pessoas. E é importante que a gente tenha a responsabilidade. As pessoas falam que a gente cuida só dos números, isso dá uma certa frieza a respeito do nosso trabalho, né? Mas alguém tem que cuidar. Então, a gente fica feliz de que todas as áreas têm os recursos suficientes para executar seus planos e políticas públicas, sempre
Lógico, a gente gostaria de que pudesse alcançar mais e melhores serviços. Essa é uma busca incessante desse governo e acho que de todo cidadão. Mas a gente se sente muito orgulhoso e honrado de poder estar gerenciando. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com boa parte da nossa equipe, né? Um pedaço que é muito representativo, né? A gente está aqui com as 2 subsecretárias, tanto da Receita quanto do Tesouro, 2 mulheres. Eu me orgulho muito de fazer parte de um time. Eu tenho certeza que o Feio e o Fabão, que estão por aqui, também se orgulham muito de fazer parte de um time que é majoritariamente feminino e que demonstra a competência e a liderança que as mulheres têm na Secretaria de Finanças, nessa cidade, e aqui presidido pela vereadora Elza, isso só fica em letras maiúsculas. Então, eu fico muito feliz de poder, circunstancialmente, estar liderando essa equipe. Eu me sinto parte do time e eu tenho certeza que qualquer um deles poderia liderar e estar à frente da secretaria, e eu estaria na equipe técnica. Eu acho que mudaria pouco ou nenhuma coisa, talvez fosse até melhor. Não vamos contar para o nosso prefeito, porque é capaz dele preferir, porque eu tenho certeza que nesse mês que eu fiquei de fora, né, a Regiane Trevelato, nossa secretária adjunta, deve estar nos acompanhando, também conseguiu dar conta do recado. Mais uma mulher guerreira, forte, que ajuda a gente a conseguir cuidar desses números. E o que significa? Além, claro, né, de dar garantia para todas essas políticas públicas, a gente tem credibilidade, né? Então, quando a gente anuncia, como o prefeito anunciou semana passada, que vai fazer um trabalho para a recuperação das pessoas que têm dívidas com o município, que vão ter condições mais favoráveis de reparcelar e que possam ter investir esse excedente dos recursos aqui na cidade, na geração de emprego, no consumo das famílias, isso dá essa segurança, essa credibilidade. Ao mesmo tempo que, quando a gente vai atrás de um organismo internacional ou um banco público para fazer investimentos na nossa cidade, como a gente fez recentemente, aprovado aqui nessa Câmara, a gente tem essa credibilidade elevada. Ter essa nota que a gente chama de AAA, como a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, é uma coisa rara entre os municípios brasileiros, especialmente depois de um período de crise sanitária, crise social, crise econômica que a gente tem vivido. Então, eu queria chamar a atenção para alguns pontos, só para destacar da brilhante apresentação que a Karine e a Dani fizeram, mas lembrar que esses números eles estão por trás de políticas públicas, sim, mas, além disso, eles são um escudo da credibilidade que o Osasco tem em relação à garantia de que os funcionários vão receber os seus salários em dia. A gente viu casos críticos de outras prefeituras, tem grupos de colegas, de secretários que estão desesperados porque o governo federal assumiu uma série de compromissos absolutamente eleitoreiros. Eu não vou nem entrar tão profundamente nas questões, porque eu acabo até me exaltando, extrapolando aqui da revolta que é. Mas o governo federal assumiu compromissos tipicamente eleitoreiros às vésperas da eleição para poder fazer ajuste em relação aos combustíveis, reduzindo o ICMS. Os estados e os municípios precisaram entrar no STF contra essa medida para poder ter uma recomposição do ICMS, e ainda que não houvesse, Osasco ia estar bem garantido pela sua força de arrecadação. Então, eu fico muito contente de ter essa credibilidade de que os nossos funcionários recebem em dia, que os nossos fornecedores recebem absolutamente em dia, e isso implica em comprar melhor, né? Se eu vou lá na loja da vereadora Elza, a vereadora Elza não tem uma loja, mas se tivesse, e eu fosse lá falasse que eu ia pagar daqui 30 dias ou daqui 90 dias, o preço que ela ia praticar ia ter que ser diferente, porque o dinheiro custa caro. E o reflexo do quanto o dinheiro está custando caro hoje é em relação às nossas receitas. Todas as receitas que dependem da nossa força econômica estão garantidas, né, estão indo bem, graças ao trabalho da fiscalização, ao trabalho e à própria prosperidade que a cidade está experimentando. Agora, se a gente olhar para as receitas que não estão indo bem, tão bem quanto as outras, a gente está falando de TBI, né, que é fruto das transações imobiliárias e que, para tentar forçar a inflação a baixar, o governo federal, de novo, tem aumentado a taxa Selic. Isso atrapalha muito os empreendimentos imobiliários. Quem compra e vende imóveis está sofrendo com isso, e é importante a gente refletir sobre isso, sobre os impactos disso, também nessas eleições, que
acontece na semana que vem. Outra receita que, ainda que não seja tão expressiva, mas que reduziu a nossa cota do IPI, a partir de desonerações que foram realizadas e a partir da retração econômica que a gente tem vivido. A gente tem experimentado crescimentos muito baixos do PIB, né? A gente é um ponto fora da curva em relação à economia brasileira. Osasco tem conseguido superar, a partir da sua estrutura econômica, do povo lutador, trabalhador e guerreiro que tem aqui, a gente tem conseguido superar essa crise econômica a despeito do estrambelhamento que a gente tem em nível federal. E isso é importante de se frisar, porque isso impacta, sim, na vida da gente aqui. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo lá em Brasília, e, na verdade, elas estão acontecendo aqui, estão sendo decididas lá em Brasília, mas estão acontecendo aqui. E o último ponto que eu queria registrar é em relação à redução da nossa dívida, e os números em relação ao nosso resultado primário talvez seja o que a gente tenha de mais expressivo. A gente praticamente reduziu o orçamento de Carapicuíba inteiro, com todo o respeito à nossa irmã vizinha Carapicuíba. A gente reduziu praticamente um orçamento do ano inteiro de Carapicuíba da nossa dívida. Isso não é pouco, isso é muito expressivo. Imagina se tudo isso que a gente tem puder ser investido, como vai ser investido, em novas políticas, em novos serviços e melhores serviços públicos. A gente consegue fazer novos pronto-socorros, pôr para funcionar o Hospital da Mulher e da Criança, que está em fase conclusiva já de obras, né? Muito em breve vai ser colocado para funcionar. A gente tem demandas históricas, né? A gente tem 2 vereadores aqui da Zona Sul, Carmônio também, né? Mas da gente ter de novo o pronto atendimento lá no Novo Osasco, né? Uma demanda histórica, né, de reativar o pronto atendimento lá, entre outras políticas, né? E aí eu fico muito orgulhoso dessa nossa equipe, que a gente consegue estabelecer a responsabilidade fiscal como uma premissa, sem deixar de lado a responsabilidade social. E aí, para finalizar minha fala, eu queria propor essa reflexão para os demais gestores de políticas públicas do Brasil, né? Agora a gente está com um alcance muito grande, Osasco já é uma cidade global, de que, mesmo com esses números, a gente conseguiu criar o maior programa de inclusão social do Brasil, o programa Nosso Futuro, que nos orgulha muito. A gente estava correndo aqui hoje por conta da burocracia em torno dessas políticas públicas, mas que garante segurança alimentar e nutricional, acesso ao emprego e políticas públicas para as pessoas em maior vulnerabilidade. Isso nos honra muito, né? A gente não precisa abrir mão da responsabilidade fiscal para ter responsabilidade social. Isso talvez seja um pouco do recado que a gente gostaria de sinalizar para as eleições desse ano. Parece que todo mundo rasgou a nossa Constituição, né, e a gente esqueceu o que, de fato, o serviço público está aqui para fazer. E a gente aqui está demonstrando como o bom serviço público pode ser feito. Eu queria, então, uma salva de palmas para os servidores de Osasco, para os vereadores que estão aqui na casa, para o nosso prefeito que tem liderado esse processo, e agradecer a chance de poder estar aqui distribuindo bola para esses craques que estão na secretaria poderem ajudar a gente a fazer isso tudo. Muito obrigado, uma ótima noite. Muito obrigada, Bruno, pelas suas palavras. Sempre muito importante as suas reflexões aqui, que fogem um pouco da parte técnica, né? E começa a explanar, de fato, o que a gente tem vivido aqui na nossa cidade. A gente tem muito orgulho. Então, quando os projetos chegam aqui nessa casa, a gente tem priorizado, com certeza, aqueles de mais importância, como o programa Nosso Futuro, que foi um orgulho para nós, né, vereador Julião, vereador Carmônio e os outros colegas que aprovaram também esse projeto, e a gente vê o retorno disso também sendo aplicado na nossa cidade, né? Além do foco principal, que é a segurança alimentar e nutricional. A gente tem visto milhões de pessoas passando fome em todo o nosso país, uma realidade muito difícil, mas nós vemos Osasco passando na frente, pensando nas pessoas em primeiro lugar. Eu acho que a política é isso, tem que fazer sentido, né? Tem que fazer essa transformação, e que só a política, a educação, né, a política, enfim, como uma ferramenta, e as outras políticas públicas também acompanhando isso,
mas é a política que vai fazer essa transformação a partir de uma gestão responsável. E eu falo isso com muito orgulho da gestão do nosso prefeito Rogério Lins, que é uma gestão responsável que pensa nas pessoas. É isso. Eu agradeço aos nobres vereadores, a todos que puderam usar essa tribuna e contribuir de alguma maneira, aos demais participantes dessa audiência pública. Em nome do Bruno, agradecer todos os funcionários da Secretaria de Finanças, todos vocês que sempre fazem questão de estarem presentes aqui, dar todo o suporte necessário para toda essa equipe. Em nome de vocês, também agradecer todos os funcionários públicos da cidade de Osasco, comprometidos com os nossos munícipes, agradecer também aos funcionários dessa casa, sempre muito competentes, muito dedicados. Agradecer a todos os munícipes que, por meio da TV Câmara ou através das redes sociais, também prestigiaram essa audiência pública por videoconferência. De novo, a todos aqueles que ajudam a organizar essa audiência, a todos que trabalharam para que isso acontecesse. Eu também agradeço a toda a minha equipe, em nome do Dr. Helder, que se faz presente aqui, e desejo a todos uma boa noite. Declaro encerrada essa presente audiência pública. Obrigada.